Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Tem telespectadores aí falando conosco, Patrícia? Temos sim, Cirantão, todos eles ativos participando aqui do nosso programa. Um abraço para a Jaqueline, ela que é do Eldorado. O Frederico, do bairro Nova Vista, está dizendo aqui, olha, gente, vocês estão falando sobre a vacina, já existe um estudo para a terceira dose da AstraZeneca. É verdade. Aliás, hoje foi até notícia, né? É verdade. Muito bem lembrado, Frederico. E a Larissa aqui também tá mandando um abraço para você, Cirantão. Ela que é de Caeté, ligadinha no nosso programa. Alô, cidade de Caeté, lá da igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Um abraço para vocês aí. Mas, Patrícia, nós estamos vivendo um momento diferente em Cuba, né? Porque em 1959 existia uma ditadura em Cuba de Fulgêncio Batista, que era a chamada ditadura da direita. Aí o Fidel Castro liderou um movimento com um argentino. Você conhece o argentino mais famoso do mundo, principalmente no Brasil, né? Que era o nosso querido, em todo lugar tinha um retrato dele, né? Quem? Che Guevara. Che Guevara, um retrato de Che Guevara em tudo Meu quanto lugar. pai tem uma tatuagem do Che Guevara. Um argentino, né? Que foi lá para Cuba para fazer a Revolução e etc. Fizeram a Revolução. O mundo todo aplaudiu a Revolução por causa do Fulgêncio Batista, que era um corrupto, né? Um ditador corrupto, etc. Tal. Aí derrubaram a ditadura do Fulgêncio Batista. E aí começou uma outra ditadura, a chamada ditadura da esquerda, ou de um país essencialmente comunista. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos com a Rússia criou a chamada Cortina de Ferro, né? Os países que seguiram a orientação soviética. Correto. Né? E outros países que seguiram a orientação americana. Então, tudo podia acontecer do lado da Rússia, que ninguém ia falar nada. Mas do lado de cá, aí era comandado pelos Estados Unidos, que eu sei, você cuida lá da sua cortina de ferro, nós cuidamos de lá da nossa democracia por aqui. Só que teve problemas que se estremeceram os dois países, quando Cuba recebeu uma série de armamentos nucleares da Rússia, foi no governo do John Kennedy, e ele teve que fazer um discurso histórico, ou retira de lá ou nós vamos entrar em guerra. Então, para evitar uma guerra, que naquele momento seria muito difícil, mas uma guerra no país, no mundo, né? Aí a Rússia retirou os armamentos que tinham sido colocados na ilha lá de Fidel Castro. E o povo, num primeiro momento, o povo aplaudiu a Revolução, porque... E no primeiro momento, você tinha uma casa aqui bonita, que era de uma família e tal, de repente, essa casa abrigava 3 famílias, 4 famílias. E assim ficou e está até hoje, né? E interessante que eu fiquei sabendo que um cidadão cubano resolveu, no seu lado da casa dele, ele resolveu pintar, arrumar, deixar arrumadinho e tal. Ele perdeu a casa, porque ele queria ser melhor que todo mundo. É porque ele quis cuidar do pedaço que ele estava morando. Então, o povo de Cuba, depois de 60 anos, então começou você já não consegue mais, no momento que nós temos telefone celular, rede social, essas coisas todas, segurar o povo. Não consegue. Não consegue. E deram um pouquinho de asa para o povo cubano foi para a rua, né? E usando as redes sociais. E aí, deu no que deu, o Cuba está vivendo agora um processo, né, do povo na rua e etc. Tal. E o mais interessante é que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, está se apresentando ao eleitorado brasileiro como um homem que defende a democracia, justamente a liberdade, justamente sendo um opositor ao Bolsonaro, que tem algum sentimento, algum sentimento de não querer ter a democracia que temos, e etc, tal, etc. Aí, de repente, o Lula sai em defesa de Cuba contra as manifestações. Aí eu fico lembrando assim, gente, mas como? Né? Aqui, né, o PT e o presidente Lula se fizeram com manifestações pela rua, né, contra o governo, né, se manifestando, reivindicando, né?
Mas lá em Cuba não pode. Lá em Cuba, eles estão naturalmente apoiando o regime cubano contra as manifestações do povo lá em Cuba. Aí vem a notícia de que o Cuba está na situação difícil por causa dos Estados Unidos. Quer dizer, então está provado que um país de mercado, né? Um país de mercado, um país que economicamente é um país forte, na verdade, Cuba depende desse país forte. Depende então, quer dizer, da economia. O que está valendo, então, o regime comunista? Era para o regime comunista, assim, nós somos comunistas, né? Nós aqui trabalhamos, produzimos o nosso próprio alimento, e etc, tal, e etc, e não dependemos de ninguém. Aí você mostrava uma bobagem, que era... né, não. O mundo hoje, ninguém pode... Todo mundo depende de todo mundo. Haja vista a pandemia e as vacinas. Tem um viés científico, né, dos cientistas e tudo mais, mas tem um viés econômico também, que são dos investidores que injetaram dinheiro para a descoberta da vacina. Aliás, tem uma coisa muito interessante. Cuba desenvolveu uma vacina. Só que o povo cubano não está tomando a vacina, não. Porque a vacina, a prioridade é vender a vacina. É vender para outros países, né? Porque Cuba precisa de dinheiro, precisa de ter dólar em caixa. Então tem que vender o que tem. E aí o pessoal está reclamando. Nós temos a vacina e não temos a vacina. Né? Não? Então é interessante. Tinha para fora, né? E lembrar que quando o presidente Lula esteve aqui na presidente da República, Dilma Rousseff, etc., fizeram muita coisa para Cuba, fizeram aeroporto, né? Pegaram aqueles médicos cubanos para ficarem aqui no Brasil e pagava a Cuba, e não pagava não, os médicos recebiam alguma coisa para se manter aqui, mas era o a parte principal era para Cuba, né? Era para ajudar a Cuba, ajudar a ilha e etc. Tal. Então, quer dizer, está na hora de se pensar numa abertura para Cuba, numa abertura verdadeiramente para o país desenvolver e acabar com isso, não é verdade? É verdade, você imagina. Todo mundo fala muito bem de Cuba, fala das universidades, das escolas e tudo, mas ninguém quer ir morar em Cuba. Aliás, o Aguinaldo Timóteo foi um programa que chama Provocações, da TV Cultura de São Paulo. O Aguinaldo Timóteo foi entrevistado lá. Esse rapaz até morreu, o apresentador. Era um gordinho, usava suspensório. E ele conversou coisa e perguntou ao Aguinaldo Timóteo: você veio da pobreza e tal? Vim da pobreza, mas graças a Deus eu vim da pobreza e hoje eu moro bem, me alimento bem, minha família toda está bem porque muitos dependem de mim, e etc, tal, papapá. E não sei o que surgiu, assim, aí surgiu alguma coisa, aí o Aguinaldo Timóteo falou assim: você está falando aí desse pessoal, está falando de Cuba, disso, daquilo ali. Se Cuba fosse muito bom, o Chico Buarque, o Caetano Veloso, Gilberto Gil, na hora que eles iam ficar fora do Brasil, como eles ficaram fora do Brasil, exilados, eles foram se exilar em Londres, outros foram para Paris, não é não? Ninguém quis ficar em Cuba. É verdade. Né? O Lula há pouco tempo esteve em Cuba. Inclusive pegou o coronavírus lá e ficou internado lá em Cuba. Né? Ninguém sabe porque foi lá em Cuba. Quando assustou, ele estava em Cuba com problema de Covid. Que situação, né? Então, ninguém quer ficar em Cuba, que quer morar em Cuba, passear em Cuba, porque é difícil. Então, o cara é de esquerda, mas quer ficar lá em Paris, em Londres, né? Lá em Amsterdã, não é não? É isso aí. A Alemanha também, mas você viu que a Alemanha também agora na Europa, 157 mortos, né, por conta aí das enchentes e tudo mais. Primeira vez que eu vi uma enchente tão braba. Você vê, na Europa. Então verdade. A situação climática também não está muito boa, né, Cirantão? Não, tá não. E por falar em clima, enquanto lá é muito enchente, aqui é uma seca total. É verdade. Se não cuidarmos, vai faltar água. Pois é, Patrícia, são coisas que nós temos e que não podemos sair fora delas, né? Nós tivemos em 2001 uma crise energética. Você se lembra no governo do Fernando Henrique? Lembro. Né? Eu lembro, eu tenho uma amiga que a conta de luz da casa dela foi R$2. Agora, depois, nós fomos chamados pelo governo para pagar o prejuízo das empresas energéticas. Quer dizer, aí nós fomos chamados a economizar. Economizamos. Desligou-se luz da rua, aquele negócio todo e etc e tal, e todo mundo economizou. De repente, a nossa economia significou o prejuízo das companhias energéticas que deixaram de vender energia. Não? Mas não era isso que eles pediram? E depois nós tivemos que pagar uma diferença nas contas de luz
para tirar o prejuízo das empresas energéticas. É, que era a bandeira vermelha, Light né? no Rio de Janeiro, aquele negócio todo. É. Né? Então, nós já estamos cansados de saber que o Brasil é um continente. Brasil, no momento que tem seca no centro-oeste, lá no norte tem chuva. Tem chuva no nordeste, em certos lugares. Né? Lá no nordeste, quando fala assim, inverno não é chuva. Né? Quando está chovendo é o inverno. Né? Diferente de nós aqui, que o inverno é frio. Né? Frio e seco. E seco. Não é não? Lá é chuva. Né? Então, o que nós temos que nos preparar para essas estações? Nós não temos uma estação definida, como é na Europa, que você tem frio é frio, inverno é inverno, primavera é primavera, é tudo cheio de flor. As estações são muito bem definidas. Muito bem definidas. Aqui não, aqui você tem uma época que tem um friozinho, como nós estamos vivendo agora, e depois é quase tudo calor. Não é verdade? É né? verdade. Né? Então, de vez em quando, nós temos seca no sul do país, onde chove muito. Né? Temos seca no centro-oeste. Né? Tivemos problemas com incêndios aí ano passado, etc. Então, quer dizer, nós temos que nos preparar para isso. Não é verdade? É triste você saber que nós estamos vivendo num país que tem os problemas todo ano e eles se repetem todo ano sem que haja uma solução para eles. Porque não tem planejamento, né? Não é verdade? Então, falta planejamento. É né? isso aí. Vamos embora? Tá na hora? Tá na hora. Gratidão e alegria. Até amanhã. Amanhã a gente volta. Um abraço para vocês e até lá.